Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo avaliativo e dessa vez nós vamos comentar sobre protocolos de redução de medidas. A gente sabe que tem alguns parâmetros que precisam ser levados em consideração nesse processo avaliativo, que segue toda a parte de perimetria, onde a gente precisa realizar o processo de circunferência abdominal, que esse é um dos parâmetros que servem para a gente ver o quanto de medidas esse paciente sofreu nesse processo de redução no tratamento. E também a gente pode utilizar um segundo recurso chamado adipômetro, que a gente vai ver o quantitativo dessa prega de gordura que a gente tem aqui nessa região. No vídeo de hoje a gente vai mostrar alguns abdômenes diferentes e nós também vamos comentar sobre as principais disfunções estéticas que acometem essa região de tratamento. Como o protocolo que a gente vai linkar é o Adipozero, a gente está trabalhando com um recurso que vai trabalhar com o meio de desintoxicação sem contrário nos processos de redução de medida. Com esse giz líquido eu vou fazendo algumas marcações de algumas disfunções estéticas que estão apresentadas no abdômen da nossa paciente modelo 1. O que a gente consegue ver aqui, pessoal? Ela tem um grande índice de gordura localizada, tanto na parte do abdômen inferior quanto na parte do abdômen superior também. Acompanha um pouco de flacidez tissular que segue essa parte superior do abdômen e também a parte inferior e algumas afecções como as estrias cutâneas que favorecem esse processo de flacidez da área. Então, com o giz líquido branco, eu vou demarcar toda a área onde a gente tem a maior incidência da gordura localizada, tá, pessoal? É importante que a gente também separe esse abdômen em alguns quadrantes, superior e abdômen inferior. Também vou seguir aqui uma média de divisão da linha alba para que a gente consiga quantificar o quanto de gordura que a gente tem na área de tratamento. Se a gente for parar para pensar, na porção lateral do abdômen dela, a gente tem uma menor quantidade dessa gordura. E a maior concentração é na parte inferior e na parte superior também uma quantidade, que se a gente for mensurar em adipômetro, a gente vai conseguir ter ali, na parte do abdômen superior, 3 centímetros de prega de gordura. Vamos ver o outro lado. 3,2 centímetros de prega de gordura. E na parte inferior, 4 centímetros de prega. Do outro lado, 4,2 de prega de gordura. O ideal é a gente trabalhar nessas regiões onde principalmente vai acometer essa disfunção. Aqui nessa outra região a gente livra a porção lateral e caso a gente for trabalhar com os recursos do Adipozero, que vai fazer um processo de tratamento nesse abdômen total, a gente vai conseguir reduzir em centímetros em toda a área de tratamento. Caso vocês forem trabalhar com recursos adicionais, como a intradermoterapia pressurizada, eu sugiro que a gente trabalhe nesses quadrantes aqui que foram classificados. Então, primeira disfunção que nós estamos avaliando, o quantitativo dessa gordura localizada. Obviamente, a gente vai ter algumas áreas subjacentes que estão acompanhando aqui a porção lateral, que também tem um pouquinho de gordurinha localizada, aqui na região de costas e gordurinha do sutiã também. Na parte inferior, a gente consegue verificar que é um tecido que está bastante acometido com um aspecto celulítico e também tem um pouquinho de probleminha de circulação, se a gente for fazer o teste ali, ó, que vai comprovar que ela tem ali um pouquinho de edema na região, onde esse tecido demora um pouquinho para voltar ao seu estado inicial. Com a caneta de cor vermelha, eu vou especificar para vocês a região onde ela tem aquele tecido estriado, ó, em toda essa área. Como recurso associativo, a gente pode fazer a utilização da terapia do estriocel ortomolecular ou até mesmo o estriocel Indomax direcionado para a técnica de intradermoterapia pressurizada e microagulhamento. Falando de estrias cutâneas, a gente precisa trabalhar nessa disfunção de maneira pontual. E por último, e não menos importante, em toda a região de abdômen superior, a gente consegue visualizar um tecido que precisa trabalhar no processo de ressustentação, ou seja, a flacidez tissular.
Consequentemente, quando a gente trabalhar no processo de redução dessa gordura, essa flacidez tissular ela vai ficar um pouquinho mais em evidência, onde a gente também pode trabalhar com recursos associativos. E também aqui nessa porção inferior do abdômen, a gente consegue visualizar que ela também tem um processo de flacidez que tende a evidenciar esse processo de gravidade que esse tecido está sofrendo. Vamos agora analisar a nossa próxima paciente modelo. Bom, pessoal, agora a gente vai analisar a nossa segunda paciente modelo que tem um perfil de gordura localizada mais intermediário. Eu vou ensinar para vocês uma base de referência para que vocês consigam fazer esse processo de perimetria na região do abdômen. Então, primeiramente a gente pode novamente mensurar o quantitativo de gordura com esse adipômetro. Então a gente faz a prega inicial, encosta e gruda uma setinha na outra, a gente visualiza o quanto de gordura localizada que deu aqui em centímetros, 3,2. Depois a gente vem aqui para o outro lado, primeiro faz a prega, depois acopla e verifica se as duas setinhas estão juntinhas, 3,2 também. Para a região inferior, a mesma coisa. Fiz a prega, juntei aqui o meu adipômetro, uma setinha com a outra e assim sucessivamente em toda a região onde a gente visualiza o maior quantitativo de gordura. Reparem que nessa porção lateral ela também tem um abdômen um pouquinho mais intruído, onde a gente quase não vai ter ali, ó, um quantitativo de gordura para repuxar, dando ali uma prega de 1,2 milímetros. Para fazer o processo de medição da região do abdômen, é interessante que vocês peguem uma fita métrica, visualizem aqui a região do umbigo e marquem 5 centímetros para baixo e 5 centímetros para cima. Aí vocês vão ter a medição do abdômen inferior e do abdômen superior também. 0,5, perfeito. Então a gente vem aqui, pega a fitinha, transpassa na paciente, colocou aqui na região bem onde eu marquei com a linhazinha vermelha, junta uma fita na outra e é importante que vocês não tenham o dedo por baixo da fita para que a gente não ganhe alguns centímetros. Então vocês vão colocar, encaixou a fita e tirou o dedinho de baixo, 101. Agora a gente vai para a parte da cintura, bem ali na linha do umbigo, puxou a faixinha, tirou o dedinho de trás, 89, e na parte superior do abdômen, tirou o dedinho de trás, 87. Depois que a gente fez todo esse processo avaliativo com esses graus de medição, a gente vai analisar as disfunções. Então, vamos primeiro concentrar onde a gente tem a maior incidência dessa gordura localizada. Então, como dito, aqui ela tem uma parte de afundamento e a maior concentração está aqui nessa região central, fazendo uma divisão do abdômen superior do abdômen inferior. E nessa paciente modelo em específico, a gente também tem um pouquinho de gordura localizada nessa porção aqui do oblíquo, na parte anterior. Mais um pouquinho pra cá. Ok, essa região a gente consegue ver que ela tem um quantitativo de gordura bem pequeno, ela é bem acinturada. E a gente vai conseguir trabalhar nos protocolos de redução de gordura quando for localizado com a técnica de intradermo pressurizada dentro desses quadrantes, e se for o protocolo do adiposero, a gente vai fazer uma melhora global para fazer a redução de centímetros em toda a porção superior, inferior e lateral de abdômen. Se a gente for avaliar mais uma disfunção da nossa paciente modelo, agora com a coloração de caneta amarela, ela tem um pouquinho de estrias aqui nessa região, um pouquinho menos concentrada que a modelo anterior, que a gente também pode trabalhar com os produtos da linha Estriocel, tanto o produto tópico quanto com a intradermoterapia pressurizada. E diferente da paciente anterior que tinha bastante índice de celulite, na região anterior de coxa ela até tem um pouquinho, só que em um grau menor, mas ela apresenta um índice maior de estrias nessa região aqui anterior de coxa também. Se a gente for fazer o teste de compressão na região, a gente consegue visualizar que tem um pouquinho de edema sim, mas com uma significância um pouquinho menor. Então
Então vamos continuar aqui marcando as disfunções das estrias. E por último, com a coloração de caneta branca, a gente vai ter ali a incidência de flacidez tissular, que tem um grau bem menos avançado também do que a paciente anterior. Um pouquinho aqui na região supraumbilical e um pouquinho aqui nessa região, na porção inferior do abdômen, também em contribuição a esse tecido estriado que está aqui nessa região. Vamos agora analisar uma paciente com um perfil diferente. E a nossa última análise vai ser nessa paciente modelo que tem um quantitativo de gordura localizada mínimo, porém o que incomoda ela é um pouco de flacidez tissular. Se a gente for mensurar o tamanho dessa prega com o adipômetro, a gente tem ali uma prega de 1,2 na parte superior, ó. E na parte inferior, 1,3. Então a gente consegue visualizar que é bem mínimo, porém a gente consegue realizar um tratamento mais localizado nessa região do abdômen inferior e um pouquinho aqui nessa porção superior, que é onde a gente ainda tem uma prega mínima ali de 1 centímetro. Nessa parte superior do abdômen, a gente tem um pouquinho, como eu disse para vocês, de flacidez tissular devido a uma gestação. Ela também tem um grau bem leve de flacidez, mas que a gente pode trabalhar com os recursos para estimular um efeito lifting aqui nessa região e colágeno também. Nessa porção lateral, a gente não visualiza um quantitativo de gordura e tem bem pouquinho aqui de gordura localizada na porção lateral também. Esse abdômen também é ausente de flacidez tissular na parte inferior, somente na parte superior um pouquinho. Se a gente for visualizar a parte anterior de coxa, é uma paciente que não tem celulite na região e nem flacidez, mas tem um pouquinho de retorno capilar lento, o que pode sinalizar ali um processo de intoxicação corpórea, onde os métodos de drenagem e os protocolos detox podem ajudar no tratamento dessa disfunção. E por aqui a gente finaliza mais um processo avaliativo. Eu espero que vocês tenham entendido a importância de fazer análise dessas principais disfunções para que a gente consiga traçar o melhor plano de tratamento. Um super beijo e até a próxima!